Durante a posse de Dilma Rousseff no NDB, no New Development Bank, o Banco dos BRICS, o presidente brasileiro defendeu que os países em desenvolvimento dispensem o dólar e utilizem suas próprias moedas no comércio internacional. Um dos acordos assinados com os chineses, aliás, permitirá que a realização de pagamentos entre os dois países seja nas próprias moedas, utilizando um sistema de financiamento que a China orquestrou já há alguns anos. Como vocês analisam o discurso do presidente brasileiro nesse aspecto, o da desdolarização das relações internacionais, ao menos entre os países do BRICS? E qual seria a viabilidade desse objetivo? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Boa noite, Breno. Boa noite, Ioli, Pedro. Um prazer estar com vocês novamente. Eu acho que foi um discurso extremamente importante, não apenas pela proposta e o chamado à desdolarização da economia mundial, das finanças mundiais, mas por outros aspectos que foram colocados. Mas em relação à pergunta que o Breno está nos formulando, eu acho que é um movimento que vem crescendo nos últimos anos e meses, especialmente, esse de insistir nos sistemas únicos de compensação como uma forma de sair do padrão dólar e conseguir uma maior soberania no comércio internacional. Então, o fato de você comerciar na sua própria moeda, isso retira uma força sistematicamente ao dólar, eventualmente ao euro também, e vai afirmando uma política de soberanias, tanto regionais quanto nacionais, que eu acho que são extremamente importantes para pensar um comércio internacional em outros patamares de desenvolvimento, né? Está se falando muito do R5, quer dizer, por coincidência, as moedas dos 5 países dos BRICS começam com R, né? O Remin, o Rublo, a Rúpia, o Real e o Rand. Então, eu acho que nós estamos avançando realmente para uma política que não é de agora, mas o presidente Lula fez um apelo e, a partir de agora, eu acho que vamos ter uma maior participação dos sistemas únicos de compensação ou de câmbio como parte de um instrumento fortalecendo-se no comércio internacional. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção e que o presidente Lula também mencionou no discurso da posse da presidenta Dilma no Banco dos BRICS, é que ele lembrou os esforços que fez o Brasil e o projeto do Banco do Sul. E o Banco do Sul foi um dos primeiros, o projeto da nova arquitetura financeira regional, que deu origem ao projeto do Banco do Sul bem no início dos anos 2000, sobretudo em 2006 a 2008, propunha exatamente sair do padrão dólar para operar em sistemas únicos de compensação, tanto que criou-se o Sucre, né, e foi muito usado entre os países do ALBA. Então, o que eu quero colocar aqui é que a América Latina, e particularmente a América do Sul, foi pioneira nesse debate, pioneira nessa proposta, e o que chama muito a atenção é que, mesmo com esse pioneirismo, o Banco do Sul não conseguiu sair do papel. E quando saiu do papel, que foi em 2015, 2016, já no momento de crise da Unasul, tinha um capital de 80 milhões de dólares, que era um capital muito ínfimo para qualquer tentativa de converter o Banco do Sul num banco de desenvolvimento, né? Então, se compararmos isso com o Banco dos BRICS, um banco que tem 200 bilhões de dólares de capital, entre capital direto e capital de contingência, né? 100 bilhões em cada área. Então, eu acho que é um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar, né, que a América Latina realmente foi pioneira nesse debate. Com a palavra, Ioli Ilíada. Eu estou com um problema de conexão aqui, espero que dê tudo certo. Se cair, enfim, a gente vê o que acontece. Bom, boa noite, Mônica, boa noite, Pedro, boa noite, Breno. É uma alegria estar com vocês aqui. Boa noite, principalmente a quem nos assiste. E esses nossos encontros estão ficando interessantes,
porque toda semana a gente analisa um pedacinho desse complexo quebra-cabeças que é a ordem geopolítica e geoeconômica global. E digo isso porque é, novamente, nesse contexto que nós devemos responder à pergunta do Breno. Aliás, na semana passada, nós justamente discutimos a dolarização, né? E chegamos aqui mais ou menos a um consenso de que, a curto prazo, ela não estava colocada, mas que e que nem se podia anunciar o fim do dólar. Isso seria, até porque, vou repetir o que eu disse na semana passada, o fim do dólar hoje não significa apenas um ataque à economia dos Estados Unidos, senão um ataque a todo o arcabouço econômico internacional. Mas que, ao mesmo tempo, escapar da hegemonia do dólar, escapar do privilégio do dólar, é cada vez mais fundamental, não só por razões econômicas, mas também por razões políticas. Lembrando que os Estados Unidos têm utilizado isso de maneira contumaz, o privilégio do dólar, a hegemonia do dólar, para impor sanções aos demais países. É interessante observar que a Dilma, no seu discurso, já havia apontado para isso como um dos pontos centrais, né, das tarefas do novo Banco de Desenvolvimento, quer dizer, essa possibilidade de propiciar este comércio que não necessite passar pelo dólar, que possa ser feito com as moedas locais, ou com alguma moeda, ou com alguma cesta que inclua commodities, mas, enfim, que não precise obrigatoriamente passar pelo dólar. Lula, no seu discurso lido, repetiu, mas eu queria chamar atenção para o fato de que quando Lula passa a falar de forma improvisada, ele gosta de fazer isso, e ele chama atenção para o fato de que ele brinca, né? Ele fala, agora eu vou... Eu não sei se eu caí? Não te ouço. Caiu, não. A gente estava... Você ficou congelado um pouquinho, você estava falando do improviso do Lula. Tá bom, é que para mim caiu, então... no improviso, ele coloca muita ênfase, quase emocionado, nesta ideia de que é fundamental, por que as nações, né, do jeito dele, eles perguntam, por que os países são obrigados a negociar no dólar? Eu chamo atenção para isso, porque isso mostra que o Lula está muito convencido dessa ideia, o que é muito positivo. Agora, para concluir, até porque eu acho que a gente vai ter tempo para discutir isso, é importante perceber a reação que isso causou nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos já estão incomodados com a visita do Lula, por uma série de razões que eu acho que nós teremos tempo de comentar, mas chama atenção sobre a questão da desdolarização, o incômodo, e inclusive o comentário, e com isso eu encerro, o comentário do conhecido senador ultradireita, né, do Partido Republicano, Marco Rubio, que é de uma sinceridade cínica, né, acho que eu posso dizer isso, porque a declaração que ele deu à Fox News a respeito dessa proposta de desdolarização é a seguinte, abre aspas, que o Brasil e a China, abre aspas, estão criando uma economia secundária no mundo, totalmente independente dos Estados Unidos. Não teremos que falar de sanções em 5 anos, porque haverá muitos países realizando transações fora do dólar que não teremos a capacidade de sancionar. Então, é incrível, porque ele aponta claramente, para além dos problemas econômicos, o fato de que isso tiraria dos Estados Unidos esse poder de sancionar os países usando o dólar como arma. É isso, bem. Pedro Marim, com a palavra. Bom, boa noite, Breno, boa noite, Mônica, boa noite, Oli, e boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, né? Bom, os acontecimentos de hoje, o discurso do Lula e a tomada de posse de Dilma, é óbvio, tem um caráter simbólico muito forte, né? Quer dizer,
a viagem do Lula para a China, uma comitiva muito grande de empresários, de parlamentares, etc., depois de um governo que atacou o principal parceiro comercial do país de uma forma um tanto grotesca, e uma presidenta golpeada, que também foi muito atacada, inclusive atacada talvez no seu mais íntimo, quando Bolsonaro rememorou o brilhante Ustra ao dar o seu voto pelo impeachment da Dilma, agora tomando posse no Banco do BRICS, que ela foi uma das fundadoras, né, estava no governo. Indo diretamente para a pergunta, eu acho que a Mônica e a Iole trouxeram aqui alguns aspectos bem interessantes em relação ao discurso, mas até que ponto é viável, né? Veja, do ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico, é absolutamente viável desdolarizar a economia mundial, né? Talvez a pergunta seja o contrário, como é que a economia mundial estar organizada quase que unicamente sob o dólar foi possível por tanto tempo. O fato é que não é mais possível, mas como a Iole disse, ela trouxe esse aspecto, ela disse que tem um aspecto político, eu diria que o aspecto político é o aspecto principal disso. Quer dizer, a questão é justamente como combinar com os americanos, né? Porque, efetivamente, o maior impacto disso não é nem nas relações comerciais em si, isso vai ter algum peso, mas não me parece o mais relevante, quer dizer, nas exportações e nas importações entre China e Brasil. Mas, precisamente, como a Júlia Rocha até perguntou no chat, o impacto que isso tem na capacidade dos Estados Unidos de sancionarem unilateralmente países com os quais eles não concordam. E aí, a gente tem uma questão colocada, né? Primeiro, são as reações americanas. Antes mesmo da viagem do Lula para a China, na semana que ele originalmente iria para a China, alguns dias antes, houve uma reunião do Comitê de Relações Exteriores do Congresso americano, em que se discutiu justamente, o tema em pauta era justamente a relação da China com a América Latina, especialmente a relação do Brasil com os Estados Unidos nesse contexto. E ali, tanto democratas quanto republicanos, o que chamava atenção é que parecia que para eles o Brasil não era um país, quer dizer, não era uma entidade a não ser como um apêndice dos Estados Unidos, porque a forma como falavam, de novo, democratas e republicanos, das decisões soberanas do país, de, por exemplo, deixar aportar o navio iraniano, de aumentar suas relações com a China, de não tomar a posição desejada por Washington na guerra na Ucrânia, faz parecer que não existe soberania de fato. E, de fato, a ferramenta para que não existisse soberania de fato no mundo é a hegemonia do dólar. Hoje essa hegemonia está em xeque, mas os Estados Unidos vão responder de alguma forma. Então vejam que chegou-se ao absurdo nesse Comitê de Relações Exteriores de um senador republicano levar em consideração, primeiro citar a doutrina Monroe, de 1823, e segundo, considerar sancionar o Brasil por receber o navio iraniano aqui. Então, veja, o impacto disso é muito grande para a política externa americana. Muito bem, vamos a mais uma questão. Qual o papel que poderia efetivamente ter o Banco dos BRICS, agora presidido por Dilma Rousseff e apresentado por Lula como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional? Eu faço essa pergunta levando em conta que o império do dólar, segundo muitos historiadores, tem a ver com duas questões. A primeira é a questão militar, é uma moeda apoiada sobre tanques. A segunda é que o financiamento do pós-guerra, do mundo ocidental, foi inteirinho baseado no controle dos fluxos de capital a partir dos Estados Unidos. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial são as duas principais
instituições dessa operação. Lula apresentou, repito, o Banco dos BRICS como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Qual o papel que vocês acham que o Banco dos BRICS poderia ter nesse contexto? Com a palavra, Iole Ilíada. Espero que agora não caia novamente. Eu quero começar respondendo essa pergunta dizendo que eu, que não sou muito dada a sentimentalismos, confesso que eu assisti ontem ao vivo, né, ao discurso, tanto o discurso da Dilma quanto o discurso do Lula, e eu confesso que eu fiquei emocionada, né? Não só pelo significado simbólico de ver a Dilma, né, depois que nós passamos, depois do impeachment, do golpe, na verdade, que sofremos, no qual fomos derrotados, ver a Dilma ali no papel de destaque, claro, isso tem um apelo, mas não era só isso. Tinha a ver um pouco com essa possibilidade a que o Breno se referiu, né? Puxa vida, essa possibilidade, digamos, expressa no discurso do Lula, mas principalmente no discurso da Dilma, que pontuou muito claramente aquilo que se espera, quais seriam os objetivos centrais do novo Banco de Desenvolvimento. E eu, ouvindo aquilo, pensei, se isso pudesse se realizar, seria realmente maravilhoso, porque o que disse a Dilma, e esse seria o papel que ele poderia cumprir, o que disse a Dilma? Bom, Lula também, mas vamos me centrar na Dilma. A ideia é um contraponto aos outros. Nossa, é ruim quando foge a palavra, né? Desculpem. Um contraponto às outras instituições internacionais de fomento que, obviamente, sempre que emprestam, impõem condicionalidades. Depois o Lula vai aprofundar isso, vai falar em faca no pescoço, vai falar em instituições que querem governar os países sem terem sido eleitas, etc. Mas ela vai chamar atenção para isso. Veja, nós queremos ser uma fonte alternativa de fomento de projetos de desenvolvimento. Projetos de desenvolvimento centrados no quê? Centrados no combate à desigualdade, na erradicação da fome, no combate aos efeitos da mudança climática, no desenvolvimento soberano dos povos, na construção de um mundo mais justo e próspero. Isso são palavras retiradas do discurso dela, né? Ou seja, e ela, assim, então quando você pensa nisso, você imagina que, meu Deus, se realmente termos uma instituição alternativa que possa fomentar tudo isso, sem exigir contrapartida, sem colocar a faca no pescoço, como disse o Lula, seria maravilhoso. Agora, no mundo real, nós sabemos que se esbarra em dois grandes problemas. Um é interno ao próprio banco. E a Dilma, de alguma maneira, tocou nisso. Que o fato é que, desde que o banco existe, desde 2014, os aportes feitos a ele são muito pequenos, muito aquém dos necessários. A Dilma disse que o financiamento que o banco precisava para cumprir os seus objetivos precisava ser na escala adequada. Ela usou essa expressão escala 2 vezes. E ela estava se referindo ao fato de que precisa ser um montante muito superior àquele que até agora foi aportado. Ela sugeriu que esse montante pode ser obtido não apenas com o aporte dos países membros, mas também com parcerias, né? Parcerias, desde parcerias com outros organismos internacionais, ela citou aqueles vinculados à ONU, parcerias com outros bancos públicos e privados e parcerias com bancos de desenvolvimento nacionais, e ela citou o BNDES, o nosso BNDES, como um exemplo disso. Então, há uma expectativa de que agora, com a Dilma na presidência, para encerrar rapidamente, com a Dilma na presidência, seja possível que o banco consiga arrecadar mais, que o banco consiga ampliar muito a sua capacidade de financiamento, sem o que ele não atinja esses objetivos. E o outro empecilho, e eu vou falar de forma telegráfica, porque o Breno já está aqui me pedindo que eu devolva a palavra, o outro empecilho tem a ver com o que o Pedro falou. É que, evidentemente, os Estados Unidos não vão assistir a tudo isso esperando
que, de fato, se construa um modelo alternativo de financiamento que enfraqueça o seu poder e o poder dos seus organismos, sobre os quais ele tem hegemonia. Então, esses são dois entraves que fazem com que a gente conclua que essa tarefa, que atingir esses objetivos nobres, será muito mais difícil do que gostaríamos. Muito bem. Com a palavra agora, Pedro Marinho. Bom, eu acho que essa é uma questão, né? Essa é uma questão a que a Iole trouxe em relação ao financiamento desse banco, que realmente foi uma instituição que, apesar da sua relevância, ficou um pouco, digamos, ficou um pouco esquecida, né? Ficou um pouco em segunda mão, mas que agora, num contexto de crescente confrontação dos Estados Unidos com a China e de uma guerra na Ucrânia, eu acho que o Banco dos BRICS tende a ganhar uma importância muito grande. Agora, o que eu acho que talvez seja importante pontuar é que, de certa forma, o Brasil é o elo mais fraco dos BRICS, né? E isso por uma razão muito óbvia, né? Primeiro, por nossa instabilidade política interna, apesar da África do Sul também ter os seus problemas. Segundo, pela nossa incapacidade militar, né? Quer dizer, não podemos sequer confiar no aparato que temos, que já não é um aparato soberano e não é um aparato muito grande. E terceiro, que eu acho que é o elemento fundamental, e aí eu acho que o Breno não vai gostar do uso dessa categoria geopolítica, mas é o fato de que nós estamos no espaço vital norte-americano, diferentemente da Índia, da Rússia e da África do Sul, e, obviamente, da China, né? Isso tem um peso, nesse momento específico, muito grande, porque aqui na América Latina, vejam, os Estados Unidos, os grandes parceiros dos Estados Unidos sempre foram México e Colômbia. Hoje, México tem López Obrador à sua frente, Colômbia acaba de ter seu primeiro governo de esquerda ou de centro-esquerda, como queiram, fundamentalmente em 70 anos, e esses países têm se aproximado da China. Além disso, a Argentina, que sempre foi a grande competidora do Brasil, em certo sentido, também tem se aproximado muito da China. E a Bolívia, que na minha leitura do continente, é talvez o ponto-chave do continente, aí usando outra categoria que o Breno não vai gostar, mas eu diria que é o Heartland sul-americano, né? A Bolívia venceu o golpe e também está numa parceria, eu diria, estratégica com a China. Então, a ferramenta e o Chile também tem se aproximado, né, apesar do governo Boric. Então, a ferramenta que os norte-americanos estão contando para lidar com a questão chinesa no continente é o Brasil. Então, assim, a conta vai chegar inevitavelmente, e é bom que a gente tenha uma situação interna mais estável para poder lidar com isso e não voltar a ter, enfim, não ter a Dilma na presidência do Banco do BRICS e mais um presidente golpeado, né? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Eu acho que uma questão fundamental é recuperar o sentido de uma banca de desenvolvimento, de um banco de desenvolvimento. A Iole apontou para os diferentes setores estratégicos que o BRICS se coloca como fundamentais, mas eu queria apenas citar um exemplo de que a gente pode esperar com esse novo papel que o Banco dos BRICS pode jogar nesse momento. Quando a África se senta na mesa de negociações com a China em 2017, se não estou errada, para estabelecer em que condições ela vai participar da nova Rota da Seda, a China constitui um fundo de 70 bilhões de dólares para o financiamento dos projetos que faziam parte desse entendimento entre a África e a China, que
que tinha que ver, em grande medida, com o financiamento de infraestrutura, né? A África toda tem um planejamento de infraestrutura, inclusive interoceânica, portuária, etc. E o que a China colocava como condicionamento desses empréstimos? É muito interessante. Primeiro, são empréstimos, financiamento de longo prazo, de 20 a 40 anos, taxa de juros zero, e, em alguns casos, investimentos a fundo perdido. E exatamente isso que faz um banco de desenvolvimento. Você outorga os financiamentos em outras condições, totalmente diferentes da banca privada, né? Até porque você está investindo em setores que a banca privada não tem interesse em investir, setores que podem ter um nível de retorno muito lento, os níveis de lucro muito baixos, mas que esse tipo de investimento vai constituir um suporte importante para o desenvolvimento, os projetos de desenvolvimento. E eu acho que a gente pode esperar que o Banco dos BRICS reproduza esse tipo de mecanismos altamente favoráveis para os países que solicitam esses empréstimos. Em segundo lugar, eu acho que outro aspecto importante é que o Banco dos BRICS conta com um capital forte como fundo de contingência. E o que isso significa? A possibilidade de ter 100 bilhões de dólares como fundo de contingência permite aos países que precisarem de empréstimos para questões de política interna, etc., possam apelar a esses fundos dos BRICS em muito melhores condições do que o fariam apelando ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco Mundial. Isso dá a possibilidade de um peso relativo muito grande como prospectiva do papel que pode jogar o Banco dos BRICS. E, em terceiro lugar, eu acho que não é menos importante, já tem se anunciado que o Banco dos BRICS se propõe também criar um sistema de pagamento alternativo ao SWIFT, que é o sistema da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. Criou-se em 1979, dele fazem parte 239 bancos do mundo e estão afiliadas mais de 11 mil instituições financeiras no mundo. Grande parte das transações comerciais, a grande maioria das transações comerciais e as transações de pagamento internacional no mundo são feitas passando pelo sistema SWIFT, que tem sede na Bélgica. Quando o Banco dos BRICS propõe a criação de um sistema de pagamentos alternativo, está retirando a possibilidade de utilizar esse mecanismo financeiro como punições a países que se oponham a determinadas políticas da Europa ou dos Estados Unidos, né? O que aí eu lhe colocava na pergunta anterior. Exatamente a possibilidade de sair desses mecanismos de retaliação que Estados Unidos acaba de propor, por exemplo, quando dizia que exigia que se expulsassem os bancos russos do sistema SWIFT. Isso significaria retirar a possibilidade da Rússia de operar no sistema financeiro internacional. Então, eu acho que esse é um terceiro aspecto bastante relevante do que pode significar o papel do Banco dos BRICS e as diferenças muito concretas em relação à proposta do Fundo Monetário Internacional, e que, de fato, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial fizeram ao longo da segunda metade do século XX até os nossos dias.